Quem espera que a vida seja feita de ilusão pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra no caminho você pode retirar. Numa flor que tem espinho você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver. E ao som de É Preciso Saber Viver, canção interpretada pela banda paulista Titãs e de autoria dos cantores da Jovem Guarda Roberto Carlos e Erasmo Carlos, damos início a mais um episódio do podcast Reset Humano, série Mulheres. A você que nos ouve, muito obrigada pela confiança mais uma vez. Eu sou Marcela Montenegro e nessa temporada eu trago mulheres que considero fortes, livres, independentes e que nos inspiram com as suas visões de mundo. Com o tema Impossível Acessível, hoje conversaremos com a Jéssica Paula, primeira mulher paraplégica a cruzar de muletas o maior campo de dunas da América Latina, os Lençóis Maranhenses. Tudo isso numa caminhada de 3 dias. A Jéssica, além de apresentadora e palestrante, produz conteúdo para a internet com o objetivo de mostrar que todas as pessoas, independente da condição física, podem sentir a liberdade de conhecer o mundo e estar mais próximo da natureza. Jéssica também se dedica fortemente a causas sociais e humanitárias. Nascida em Rio Verde, interior de Goiás, Jéssica Paula é jornalista pela Universidade de Brasília. Estudou reportagem especial, produção de documentário e política internacional em Madrid. Viajou sozinha por 34 países. Retratou a cultura de comunidades indígenas no interior brasileiro, registrou a realidade de mulheres fiapeiras que trabalham em condições análogas à escravidão no Ceará, documentou a vida de ciganos romenos na periferia de Madrid, acompanhou a chegada de imigrantes venezuelanos ao estado de Roraima e escreveu sobre o cotidiano de pessoas que vivem com HIV e AIDS pelo mundo. Como repórter na TV Brasília, da Rede TV, mostrou as dificuldades enfrentadas por pessoas com deficiência ao se locomoverem pelos espaços urbanos. Publicou o premiado livro Estamos Aqui, sobre sua experiência em uma zona de conflito na África, passando por Etiópia, Sudão, Sudão do Sul e Uganda. E também hoje nas perguntas teremos a participação especial da Andresa Pinheiro, que é embaixadora Reset Humano, assistente social, gestora e consultora de projetos socioambientais e corredora de aventura. Este episódio tem o apoio da Corus Brasil e da Dr. Shape. Corus é uma marca americana de relógios GPS multiesportivos com alta tecnologia e qualidade. A Dr. Shape é uma empresa que atua há 19 anos no mercado, sendo a maior rede de franquias especializada em suplementos alimentares e artigos esportivos da América Latina. E lembrando que em breve divulgaremos a pré-venda do kit Adventure Reset Humano, que contará com uma camiseta, uma bandana personalizada com palavras que representam a essência do Reset Humano e uma garrafa Camelback com a nossa logo. Adquirindo o kit, além de poder levar consigo um pouco do nosso DNA para suas experiências em meio à natureza, você também contribuirá com o desenvolvimento de novas frentes de atuação, como cursos online, vivências, lives especiais no YouTube e muito mais. Aqui no projeto Reset Humano, a história é contada a partir de histórias de vidas inspiradoras. Você pode conhecer o nosso trabalho, os âncoras e os nossos valores através do site www.resethumano.com.br. Você pode retirar. Jéssica, antes de mais nada, eu sou sua fã. Eu te considero um ser humano altamente empoderado, com muita bagagem, muito conhecimento relevante, uma pessoa cheia de vida e gratidão, e é uma honra ter você aqui. E para a gente começar, eu trago uma reflexão de introdução que é um dos meus lemas de vida. Abre aspas. Não importa quão dura seja a sentença ou quão estreito seja o caminho, eu continuo sendo mestre do meu destino e capitão da minha alma.
Fecha aspas. Esse é o trecho de um poema, Invictus, do poeta inglês William Ernest Henley. Citação que eu conheci através do clássico filme de Clint Eastwood, Invictus, que narra a trajetória do Nelson Mandela e cujo referido texto tinha grande importância para ele. Esse, inclusive, é um filme que eu deixo aqui de sugestão, vale a pena assistir. E Jéssica, ainda criança, aos 6 anos de idade, você teve a notícia de sua restrição de mobilidade física. Como foi que isso te trouxe um reset? Bom, eu sou jornalista, adoro contar histórias e acredito que isso faz muito parte de quem eu sou, de quem eu me tornei. Eu não consigo mais dissociar isso de mim. E eu gosto muito dessa frase, inclusive, né, principalmente o trecho que eu continuo sendo mestre do meu destino, justamente por isso, por sentir que eu sou essa contadora de histórias, né? E eu tive uma infecção de garganta aí aos 6 anos de idade. Foi uma infecção que mudou de lugar e foi para medula, e aí de uma hora para outra eu perdi o movimento na perna direita e parte do movimento na perna esquerda. E eu tive que aprender tudo do zero ali, aprendi a sentar, a engatinhar. Para você ter uma ideia, até os 12 anos de idade eu ficava engatinhando dentro de casa porque era mais fácil para mim. E até chegar nas muletas que eu utilizo hoje, a caminhante andador, usei por muito tempo cadeira de rodas, as muletas axilares, e hoje eu uso uma muleta do modelo canadense, que é esse que a gente apoia aqui, o antebraço. E eu comecei a refletir há uns 2 anos, no máximo 2 anos, que eu, além de contar a história das outras pessoas, que eu tive a oportunidade de encontrar trajetórias lindíssimas, seria até injusto, talvez, que eu não contasse a minha própria história, né? E me remete muito a essa frase de eu continuar sendo a mestre do meu destino, no sentido de que, cara, vocês podem tirar tudo de mim, pode tirar a força do meu braço, da minha perna, de qualquer parte do meu corpo, eu continuo sendo eu e eu sou a minha história. Então, isso parte da reflexão que eu uso muito para viver hoje, que é eu poder contar a minha história e, de alguma forma, poder inspirar pessoas com isso. E, ao mesmo tempo, entender o valor que tudo isso tem e entender que essa trajetória me traz poder, né? Me traz poder e confiança. E por muito tempo eu tive muitos problemas com a minha autoestima, né? E com as coisas que davam errado, com o meu corpo. Então, principalmente quando a gente é uma mulher, né? Nessa condição de uma restrição de mobilidade, ou uma mulher com uma deficiência física, que é o meu caso, é muito fácil a gente se desviar desse caminho e olhar mais para as duras sentenças, né? Como diz a frase. E foi bem isso que eu resetei em mim, na verdade, porque eu aprendi a viver com a minha restrição de mobilidade, com a minha deficiência, mas eu ainda buscava muita validação das pessoas, eu buscava muito aprovação, eu buscava muito, em muitos momentos, ser parecida, de algum modo, com outras pessoas que nada tinha a ver com o que eu quero ser, com o que eu era. E o resetar acho que vem disso, né? Não é nem de necessariamente construir algo a partir da deficiência, mas sim a partir de como a gente enxerga isso, né? E é sempre tempo de resetar, né? Por isso que eu acredito que um projeto como esse, de poder contar histórias dessas pessoas que resetaram e aí, né, de algum modo a vida e recomeçaram e puderam reavaliar e validar novamente consigo mesmo todas as suas escolhas e essas novas trajetórias que poderiam, né, ser novas oportunidades na nossa vida. Isso sim é que eu acho que é o mais precioso dessa nossa jornada. E espero que, inclusive, nessa nossa conversa, muitas das pessoas possam se inspirar aqui e resetar algumas ideias, alguns caminhos, enfim, dar-se a oportunidade de começar de novo. E não para consertar nada, mas para melhorar e para entender que sempre é tempo de poder fazer algo diferente. E vamos de mais uma reflexão. Abre aspas.
Minhas fotografias são um vetor entre o que acontece no mundo e as pessoas que não têm como presenciar o que acontece. Eu espero que a pessoa que entrar numa exposição minha não saia a mesma. Fecha aspas. Essa é uma frase do Sebastião Salgado, um fotógrafo brasileiro conhecido internacionalmente pelo teor socioambiental do seu trabalho. Jéssica, você enquanto jornalista, e como eu citei na sua introdução, você já retratou a cultura de comunidades indígenas no interior brasileiro, já registrou a realidade de muitas mulheres fiapeiras que trabalham em condições análogas à escravidão no Ceará, documentou a vida de ciganos romenos na periferia de Madrid, acompanhou a chegada de imigrantes venezuelanos ao estado de Roraima, escreveu sobre o cotidiano de pessoas que vivem com HIV e AIDS pelo mundo, entre outras realidades sobre diversidade, sobre inclusão e afins. Eu gostaria que você comentasse de que maneira todas essas experiências te transformaram, e quais os relatos mais pontuais que você se lembra das pessoas que acompanham o seu trabalho e que também foram impactadas com algumas das suas vivências. Olha, na verdade, o trabalho que eu tive nas comunidades indígenas foi a primeira vez que eu viajei sozinha, né? Então você pensa para uma mulher que caminha usando muletas, ter a sua primeira viagem sozinha ali, já retratando uma outra cultura, que foi justamente, eu fui pro interior do estado do Tocantins falar sobre Olimpíadas Indígenas, era uma competição entre etnias indígenas, e eu consegui me aproximar muito da comunidade ali dentro. Então eu fui ali até como jornalista, estudante de jornalismo na época, mas eu me embrenhei no meio das pessoas ali, mais inclusive do que qualquer jornalista, fiz amizades com eles, conseguia comer com eles, entrar nas ocas que foram construídas ali para a estrutura deles. Então foi extremamente imersivo. Para vocês terem ideia, até hoje eu guardo ali aqui em casa um porta-retrato que sou eu e mulheres indígenas do lado, porque eu acho que isso traz uma força surreal do feminino, né? De mulheres. E falando em mulheres também, um outro trabalho que eu fiz ainda na faculdade eram com essas mulheres fiapeiras. Foi um convite de um amigo, eu fui para fotografar, ele foi para escrever a reportagem, a gente foi descobrir ali um esquema de trabalho, né, de uma situação análoga à escravidão, que existia na confecção de lingeries no interior do Ceará. Então eram mulheres que recebiam um valor irrisório ali por peça, e elas cortavam. Então, tinha a confecção da peça íntima, que às vezes, uma calcinha, um sutiã, e aí o trabalho delas eram cortar os fiapos, as sobras de tecido em volta da lingerie. E o curioso dessa situação na época era justamente o fato de que cada lingerie ela recebia alguns centavos, para cada peça pronta. No entanto, caso ali na pressa de exercer o trabalho e no dia a dia elas cortassem a mais, ou por conta do trabalho delas houvesse algum erro em cima daquelas peças, elas seriam punidas tendo que pagar o valor da peça na loja, que é vendida a 30, 40, 50, 60 reais, até 100 reais na época, Então muitas dessas mulheres trabalhavam para pagar, às vezes, um desses prejuízos, Então, imagina, se você cortou ali errado 3 sutiãs mais 3 calcinhas, 600 reais, já acabou, E no final, o saldo nunca terminava a mais do que um salário mínimo. E isso me marcou muito, porque eu entendi que eu poderia, de fato, fazer algo, nem que fosse mostrar. Eu sempre falo muito que a gente só resolve um problema que a gente sabe que existe. Então, se a gente não sabe que existe problema, não tem como a gente resolver. E eu acredito que o papel como jornalista, como comunicadora, tá muito alinhado a isso. Não necessariamente a falar apenas sobre a minha deficiência, mas qualquer questão social que a gente possa resolver, trazendo visibilidade para ela. Então, o meu trabalho com HIV/AIDS também foi muito nesse sentido, de tentar romper preconceitos. Isso me acrescentou demais, entender, esse estigma todo sobre os direitos sexuais, quando a gente fala de mulher, então, quando a gente fala de diversidade, quando a gente fala de outras condições sociais que existem, como é sensível a gente falar de sexualidade também. Então, para mim, essas experiências, elas me fazem sentir de fato que eu colaboro a trazer luz para algumas situações que precisam
ser trabalhadas, que precisam ser abordadas, faladas, e que se a gente não falar, ninguém vai saber que precisa de fato acontecer uma mudança, que precisa ser resolvido, e esse é meu principal objetivo, né? Eu acredito que a comunicação, seja ela por texto, som, audiovisual ou, né, ou só imagens, como é o caso da fotografia, esse é o objetivo central, é trazer luz. E seja para qual questão for, né? Então, o meu trabalho é trazer luz para aquelas questões que eu acredito que são relevantes e que precisam ser olhadas dentro da sociedade. E agora, Dresa, querida, seja bem-vinda ao nosso bate-papo. A palavra é sua. Olá, Jéssica. É um prazer estar conversando contigo e vivenciar um pouco a sua experiência. Jéssica, eu gostaria de saber de você como você vê essa questão do preconceito? Porque eu vejo que o preconceito ele é medido pelas pessoas quando elas associam a prática a uma limitação visível, que é a limitação física. Você concorda que a maior limitação é a mental? Que a maior limitação é quando nos colocamos em uma posição de fragilidade? É interessante essa pergunta sobre preconceito porque eu encaro isso no meu trabalho diariamente, mas de um jeito que é muito curioso, é muito diferente, às vezes, da experiência de outras pessoas com deficiência, porque como eu falo sobre os desafios, então, né, essa ideia dos Lençóis Maranhenses, por exemplo, que é uma travessia a pé, 3 dias caminhando de muletas, e na maioria das vezes eu sou a primeira pessoa com deficiência que tá ali, às vezes, fazendo o pedido de, olha, vamos, né, eu vou conversar com o guia e pergunto pra ele, olha, você topa, vamos comigo? Eu tô pensando em fazer um desafio dessa maneira. E é muito comum, mais comum do que as pessoas imaginam, eu encontrar resistência pelo simples fato de que as pessoas acreditam que eu não vou conseguir. Elas acreditam que a deficiência, a minha condição física, ela me limita tanto que, imagina, propor um desafio desse, eu posso acabar gerando, às vezes, problema pra essa pessoa, né? Na mente dela é muito isso, porque imagina, ela não vai conseguir assim tão simples, vai me dar mais trabalho, né? E é muito comum, Então, o meu desafio principal é, antes de mais nada, qualquer projeto que eu vou fazer que envolva um pouco mais de desafio, que seja um pouco mais audacioso, por assim dizer, do ponto de vista de fazer algo que as pessoas nunca viram uma pessoa com deficiência fazer, tá justamente aí. É aí onde eu encontro o preconceito. Essa resistência é o grande ponto-chave. Foi um custo encontrar uma agência que topasse fazer essa travessia dos Lençóis Maranhenses comigo. E eu enfrento isso com muito mais frequência do que eu mesma gostaria, do que eu mesma imaginava. Então, quando eu comecei a propor essas gravações que eu faço hoje, que geralmente envolvem uma viagem mesmo, né? Ou mesmo não apenas uma viagem, mas simplesmente o fato de tentar algo que seja diferente do esperado para uma pessoa com algum tipo de condição física que não seja padrão, né? E as pessoas realmente se colocam nesse lugar de acreditarem que podem decidir por mim. E isso, de fato, é o meu maior incômodo. São as pessoas que olham para mim e não acreditam que eu tenha direito a uma autonomia de eu mesma decidir. Então tem uma frase que eu gosto muito de dizer que é: olha, quem decide se é difícil ou não, se eu consigo ou não, sou eu mesma. E eu falo muito essa frase, principalmente porque é muito comum nas viagens mesmo. Eu peço informação na rua, às vezes, e dependendo, ao invés de a pessoa me dizer simplesmente, olha, vira à direita, vira à esquerda, ela simplesmente me pergunta se eu vou a pé. Ah, não, você vai a pé? Eu falo, vou. E aí ela diz, não, mas aí é muito longe pra você. E eu fico pensando nessas horas, falei, caramba, você não sabe da condição física que eu tenho, né? Quer dizer, do condicionamento que eu tenho, que às vezes é melhor do que muita gente sem qualquer outra, né? Com um corpo padrão, com um corpo que é considerado normal. Mas essa pessoa acredita que ela tem o poder de decisão. Ela está dizendo para mim que o lugar é longe e que eu não vou conseguir.
E a minha briga diária no meu trabalho é justamente essa. Eu brigo pelo direito de tentar me desafiar. Entende que o que eu faço, ele gira muito em torno de mim, que é nessa busca por esse desafio, mas que envolve o meu corpo, meu direito a essa liberdade, e que ainda assim as pessoas acreditam que não dá, que não pode, que podem cercear isso de alguma forma, né? Então essa é a face do preconceito com a qual eu mais me deparo. Qual foi a reação da sua família quando você anunciou que queria viajar o mundo à sua maneira? Olha, eu vou te falar, minha família foi ponto crucial e ela é na vida de muita gente, principalmente a gente que é mulher, a gente que tem condições que fogem desse padrão, porque é muito comum a gente encontrar famílias que têm aí essa demanda por proteger, né? Elas querem proteger a gente, nessa tentativa de proteger, eles acabam nos podando. E a minha família fez justamente, eu não sinto que teve aquela coisa, né, aquele incentivo de falar, olha, vai, vamos te ajudar, e você vem aqui, vamos comprar passagem, né? Eles deixaram muito isso a meu cargo, mas respeitaram justamente essa minha escolha, que é o papel, né? Na verdade, o que a gente quer é essa autonomia de saber que nós podemos fazer as nossas próprias escolhas. E então eu lembro de te falar muito que eu queria sair de casa, que eu queria viajar o mundo. E dentro de casa eu acho que eu sempre fui muito conhecida por isso, sabe? Por ser essa pessoa. Então, apesar de às vezes ser até motivo de piada, né? Eu sempre senti muito esse lugar de respeito no sentido de que, olha, a Jéssica é assim e tá tudo bem, né? Claro que a gente fala muito sobre a preocupação que eles tiveram. Afinal de contas, você imagina, né? Para uma mãe ver a sua filha, que é uma mulher, que aí caminha de muletas, tendo que, às vezes, passar por lugares que minha mãe, imagina, ela não teria noção do que eu poderia encontrar. Minha mãe nunca tinha viajado de avião. Eu pude proporcionar isso para ela mais adiante. E isso também me faz muito bem, né? Poder trazer um pedacinho do mundo para eles. Mas, de fato, é muito importante, eu gosto muito de enfatizar isso, que a família não pode tentar criar essa redoma, porque isso cria e reforça esse ciclo de falta de acessibilidade, porque por medo as famílias acabam não permitindo que essas crianças que fogem do padrão dessa estrutura social que já foi concebida, e a família tenta impedir que essas crianças saiam de casa, ou mesmo depois de adultos, né? Que saiam de casa, que tenham suas próprias vidas, por medo do que vão enfrentar, do preconceito que vão encontrar, e vão encontrar de fato. Mas faz parte da nossa vida, faz parte do que a gente realmente vai encontrar, e tentar preservar isso e fugir disso é um desrespeito à nossa autonomia, né? À nossa liberdade, é um desrespeito aos nossos direitos como ser humano, né? Eu quero poder ter o direito de decidir se eu quero sair de casa ou não, o que eu vou fazer sozinho ou não, com quem eu vou me relacionar, para onde eu vou. E nesse sentido a minha família sempre me ajudou muito a não me podar, eles nunca me podaram. E eu acredito que isso é fundamental, e espero que tenha outras famílias aí podendo me ouvir e aprender um pouco com isso também. Jéssica, sobre a sua premiada publicação, o livro Estamos Aqui, que narra a sua experiência em uma zona de conflito na África, passando pela Etiópia, Sudão do Sul e Uganda, eu gostaria que você compartilhasse com a gente um pouco sobre como foi toda essa experiência. Olha, eu vou te dizer que esse livro foi algo que mudou totalmente a minha visão sobre mim mesma, sobre a sociedade em que nós vivemos e sobre minha carreira também. E o propósito dele foi justamente trazer luz para essas questões sociais, né? De novo, eu buscando grupos, histórias que nunca foram contadas, sobre grupos que geralmente têm pouca visibilidade. Então, eu sempre gostei muito disso, de escrever sobre gente que vive sem energia elétrica, sobre situações que não são comuns. Isso é algo que realmente me despertava muito esse ímpeto jornalístico, desperta ainda hoje, mas de uma forma um pouco diferente.
mas o livro foi justamente numa toada de olhar para números, porque quando você olha para uma realidade ali, que foi Etiópia, Sudão, Sudão do Sul e Uganda, até então, quando você jogava esses países no Google, apareciam números, eram relatórios da ONU, de outras instituições, de ONGs, que de certa forma faziam algum trabalho humanitário ali, e que aí trazia essas informações, mas não tinha cara de ninguém, não tinha história de vida de ninguém, e eu ficava pensando, vamos trazer vida para esses números, né? E aí tem até a história de como eu decidi que seria essa região, porque eu sempre me interessei muito pelo continente africano, mas a África tem 54 países, então eu tinha que decidir ali dentro para onde eu iria. E eu gosto dessa história porque até hoje tem uma mensagem de alerta no Wikitravel, né, que é o Wikipedia aí das viagens, e a mensagem está dizendo o seguinte: alerta, viajar para o Sudão não é considerado seguro. 2 guerras civis em curso e grupos extremistas sequestrando e atacando os visitantes são razões suficientes para não se recomendarem viagens que não sejam absolutamente necessárias. Falei, cara, que massa, é pra lá que eu vou. E aí foi assim, né, que eu decidi ir pra Etiópia, Sudão do Sul e Uganda. E o livro, ele traz os relatos dos perrengues que eu passei, que eu peguei malária, fui detida, fui expulsa de uma região ali do Sudão onde é proibida a entrada de estrangeiros. Então passei muito perrengue, eu conto esses perrengues, os bastidores que eu passei, né, os bastidores que eu vivi. E eu também conto as histórias, obviamente, as histórias das pessoas que eu encontrei ali pelo caminho. E o livro tem 58 fotografias, fotografias grandes, página dupla, tá bem bonito o livro, viu? E a intenção era justamente isso, trazer cara, sabe? Trazer vida para o que era só número, e que passem não só a serem histórias que são contadas, mas rostos foi ótimo, né? Mas rostos que são vistos também. Então, eu acredito que o livro norteou muito a minha carreira nesse sentido, porque eu entendi a importância desse trabalho. E quem quiser, inclusive, já vou fazer o merchan, dá pra encontrar ele direto comigo, na verdade. Foi um trabalho totalmente independente, tá na 2ª edição, e dá pra encontrar comigo aí pelo meu Instagram, no Jéssica Paula. Que inspiradora essa sua determinação, Jéssica. Que pergunta ou reflexão você deixa para a galera que está nos ouvindo agora, nos 6 continentes e mais de 40 países? Olha, eu gosto muito de dizer que eu pergunto para as pessoas sempre qual é a história que você quer contar. Nós somos contadores de história, é um pouco até clichê dizer isso, mas é o que somos. Eu tenho isso como profissão, né? Minha profissão de fato é contar histórias, mas eu acho que se perguntar qual é a história que você quer contar sobre a sua vida é fundamental pra gente nortear o caminho. E aí, mais do que isso, eu acredito que não abaixar a cabeça para as primeiras opiniões que você encontrar por aí, principalmente se for uma opinião que de certa forma limita, que de certa forma está dizendo que não dá, que está dizendo que é impossível, que está dizendo que há uma única maneira de seguir determinado caminho. Sabe que eu adoro, eu gosto muito de desafio, né? Essa coisa das pedras e de sobe ali e acolá. E sobe, e atravessa, cruza, né, caminhos, tudo que envolve essas trajetórias eu gosto muito. Mas eu desafio também as pessoas que eu encontro, alguns profissionais, inclusive, que eu encontro às vezes, desafio a questionarem, a pensarem um pouco mais fora desse lugar comum. E o meu pedido até, né, para quem tá ouvindo a gente, é se questionar mais e questionar mais as outras pessoas também. Sabe que eu questiono até os médicos ou instrutores que eu encontro por aí, né? Porque são inúmeros os profissionais que me orientam dizendo que eu não deveria fazer metade do que eu já fiz, inclusive, né? Porque eu vou em busca de outros profissionais, quer dizer, eu não fico sem qualquer acompanhamento, eu não fico sem parceiros, eu não conseguiria fazer nada disso absolutamente sozinha, mas eu vou sozinha procurando alguém que entende
o que eu tô, né, tentando fazer pro mundo. E às vezes é difícil, mas eu encontro, viu? Eu encontro essas pessoas esses malucos maravilhosos que embarcam nessa trajetória. Então, né, eu desafiei médicos que me disseram que eu nunca que eu iria andar da forma que eu caminho, que médicos que queriam já fazer uma cirurgia na minha coluna porque disseram que o médico tem essa história, o médico ele olhou pra mim e falou, não, vou fazer uma cirurgia, porque você já não tem muita mobilidade mesmo. A gente faz uma cirurgia na sua coluna pra ficar melhor, enfim, né? Eu tenho uma escoliose, pra quem não sabe, escoliose é uma curvatura bem acentuada ali na coluna, e ele queria operar, e essa cirurgia restringiria muito os meus movimentos. E ele usou simplesmente com uma tranquilidade, ele estava muito tranquilo em defender que eu já não me movimento tanto, né? Então perder um pouquinho mais do movimento não seria um problema. E eu fico imaginando quantas são as pessoas que são atendidas por esses profissionais que não questionam, que simplesmente abaixam a cabeça por acharem que eles sabem mais sobre o nosso próprio corpo. Né? Então, essa é a mensagem que eu gostaria de dizer, que quem sabe melhor mesmo sobre você mesmo é você, quem decide é você. Eu agradeço muito o convite de vocês, fico muito feliz com esse espaço. E eu sempre digo muito que o nosso tempo é nosso bem mais valioso, então obrigado a todos que nos ouviram até aqui por disponibilizarem o tempo de vocês, e espero que de alguma forma eu tenha inspirado vocês minimamente para poder desafiar um pouquinho mais. Se vocês já desafiam, que continuem desafiando, e se você ainda não questiona tanto e não desafia tanto, que eu possa ter inspirado você a sair um pouco desse lugar e olhar um pouco fora dessa janela aí. E para quem quiser me acompanhar, pode me acompanhar ali nas redes sociais, TikTok, Instagram, YouTube. É só colocar a Jéssica Paula que vocês vão encontrar em todos os lugares. Foi um prazer, muito obrigada, viu? Jéssica, valeu demais mesmo por compartilhar um pouco da sua história de vida com a gente, mostrar que o impossível é acessível sim, quando parte de nós a força motriz de construir pontes e não muros, né? Pontes que conduzam os nossos passos ao que verdadeiramente importa. Uma vida que vale a pena ser vivida. Porque a lamentação nos paralisa. E a você, ouvinte Reset Humano, muitíssimo obrigada pela sua confiança e companhia mais uma vez. É sempre uma alegria imensa dividir tanto ouro com vocês. Nos acompanhe em nossas redes sociais. Estamos no Aventure Box, Instagram, YouTube, LinkedIn e Facebook. É só procurar por Reset Humano. Nós já estamos sendo ouvidos em 42 países, em 6 continentes. América, Europa, África, Ásia, Oceania e Antártida. Destacando a grande audiência no Brasil, Estados Unidos, Japão e Portugal. Eu deixo aqui o nosso muito obrigada. E para você que deseja receber o nosso último episódio, é só enviar a palavra podcast para o WhatsApp mais 5511 981650990. O projeto Reset Humano tem o DNA no convívio com a natureza e com a montanha. Visa desenvolver o ser humano dando um reset, gerando aprendizado e conhecimento para desenvolvimento da sociedade, impactando positivamente a natureza, a nossa casa, o planeta Terra. Eu sou a Marcela Montenegro e te desejo força e coragem para ressignificar o que for preciso. E deixo uma citação muito especial do Rubem Alves que diz, abre aspas, ostra feliz não faz pérola, fecha aspas. Nós nos reencontramos em breve.